Essa casa foi projetada para uma família com 7 filhos no interior de Santa Catarina. Projetada e construída por nós do Bora na Obra, e eu quero te convidar para fazer um tour com a gente nessa casa linda. Bora? Então, bora! Eu lembro das primeiras mensagens que a gente trocou com os clientes, quando eles mandaram foto dessa vista maravilhosa aqui. Você lembra, Alex? Quando eles mostraram, falaram, é aqui que a gente quer construir uma casa que a gente vai passar a nossa vida. Então, hoje não é a casa de primeira moradia, eles vêm nas férias, passam temporadas longas, mas a ideia é realmente morar aqui. Então, a gente não pode levar de qualquer jeito algo que é tão sério. Então a gente levou com todo cuidado. Cada decisão desse projeto, cada escolha foi muito pensada de acordo com a vida deles, de acordo com as preferências deles. Eu lembro da cliente vindo aqui visitar a obra e ela falou assim, a casa foi um processo de autoconhecimento, né? De muita investigação, de entendimento daquilo que realmente eles gostam. É isso aí, é a diferença, né, de você comprar uma casa pronta, que muitas vezes você tem que abrir mão de muita coisa, e nesse caso aqui os clientes participaram de todo o processo de projeto, né, as tomadas de decisões, cada coisa tem o seu porquê, né, e essa satisfação, né, que eles têm de ver algo tão exclusivo tá nos olhos deles, eles ficaram emocionados, né, tem vídeos deles vindo aqui na casa quando ficou pronta e a gente emocionada, né, botar a casa hoje com essa vista maravilhosa, com esse significado, né, atendendo realmente esse pedido especial dos clientes. A gente fica muito, muito honrado, muito feliz. Uma casa com quase 700 metros quadrados, ela foi totalmente projetada para vista. A gente tem aqui essa sala integrada, uma sala de estar com TV, uma sala de estar com lareira. Então a televisão não é protagonista, as conversas são protagonistas. Isso foi algo muito importante do dia a dia, dos hábitos, né? Essa coisa que o Alex falou, a gente personalizar, a gente fazer algo bem exclusivo. Então aqui, né, o momento da conversa, e a televisão, ela tá aqui como um apoio. Esse espaço com vários detalhes, com móveis, uma sala preenchida, também foi algo que eles nos pediram, porque eles falaram que não queriam aquelas coisas muito abertas, com muitos grandes vãos. Hoje em dia na arquitetura é muito comum, né? Essa coisa mais minimalista. E eles queriam coisinhas, tanto é que a gente tem bastante móveis, né? Você vê que não é uma casa que você tem muita área livre, apesar de ser uma casa grande. Só que um fato interessante, você vai ver isso ao longo do vídeo, é que a gente ainda não tem aqui uma produção como se fosse, né, um ambiente de mostra de decoração, porque esses clientes, eles querem construir esse sonho. Então as estantes ainda não estão preenchidas, as mesas ainda não estão, né, tomadas de decoração, de adornos, quadros ainda não estão nas paredes, apesar de a gente já ter vários quadros ali. Eles pediram pra gente que não colocasse ainda, e eu achei essa escolha tão interessante, assim, porque de fato eles querem sentir a casa Construindo a história. E construindo a história. Acaba que vira uma casa que abraça tudo isso que a Rafa falou, não tem espaços vazios, né? Então tudo tem um porquê e acaba se criando esse espaço aconchegante, né? É uma casa que realmente você se sente abraçado por ela, né? É isso aí. Falando um pouquinho dos materiais, a gente tem aqui essa pedra moledo como protagonista mesmo, em vários locais, na fachada, aqui dentro, na lareira. Essa lareira também é bem interessante porque ela é uma lareira que serve a 2 ambientes. Ela divide os ambientes porque eles queriam algo integrado, mas separado. Sabe aquela coisa assim de você não vê tudo de uma vez, você ir sendo apresentado à casa? Então desse lado a gente tem a lareira para a sala de estar
E desse outro lado, a lareira se abre para sala de jantar. Uma mesa ampla para 10 pessoas, a cozinha integrada com uma ilha. A cozinha é o ponto alto para nossa cliente. Era o sonho dela ter essa cozinha no tom azul, ter uma cristaleira. A primeira vez que ela veio aqui com a casa pronta, ela abraçou a cristaleira e falou: nossa, era o meu sonho ter uma cristaleira dessas. Realmente é linda, né? Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar. E aqui a gente tem uma bancada muito ampla, com todos os equipamentos, esse fogão maravilhoso. Gente, cozinhar num fogão desse é diferente, não tem jeito. Todos os eletrodomésticos sempre à mão, assim, acho que eles queriam, como são muitas crianças, a praticidade, a funcionalidade é fundamental. Um dos pontos fundamentais no nosso projeto de arquitetura é o detalhamento de marcenaria. A gente sabe que muitos profissionais, muitos escritórios acabam não fazendo isso, deixando a cargo da loja. Mas a gente acredita que quando a gente conhece o nosso cliente, ninguém melhor do que nós para otimizar o projeto, para fazer com que ele tenha as necessidades dele atendidas, para que a gente consiga ter realmente ambientes funcionais. Então, cozinha é funcionalidade. Se a gente não pensa detalhadamente o que vai ser cada gaveta, o que a gente vai guardar em cada cantinho, cada lugar, acaba que a gente priva o nosso cliente de ter a melhor versão possível do seu projeto. Uma coisa muito legal dessa casa são os lustres. A gente escolheu lustres que fizessem sentido para ser uma casa de campo, uma casa que tem essa coisa da raiz, da região. Então aqui a gente tem esse lustre de chifres, na sala de estar também, e lá na entrada a gente tem aquele que é uma roda, né? Então é algo que traz um ponto de atenção. Acho que isso é um ponto-chave nessa casa. Cada detalhezinho é um prender de atenção, é um chamar do olhar para a gente realmente viver e contemplar. A arquitetura, ela é isso, né? Ela é um pano de fundo para as nossas memórias. A gente precisa ser chamado a observar elas. Tem muito a ver com a cultura local, né? Então, Sim. Você vai nas casas, você vai nos estabelecimentos aqui da região, tem muitos desses elementos, né? É isso aí. E a sala de jantar e a cozinha são completamente integradas com o espaço gourmet, com a varanda, que ainda está aqui abaixo dessa cobertura principal, né, desse corpo principal da arquitetura, porque aqui é uma região que em alguns momentos é muito fria e a gente tem que ter a possibilidade de fechar a varanda, de ter um espaço gostoso. Então, no dia a dia, a gente pode, né, não estando utilizando esse espaço, a esquadria fecha. Inclusive, essas portas, essas esquadrias, elas são todas na madeira Itaúba. Então, uma madeira bonita, uma madeira que não tem cheiro, isso é uma coisa bem importante. Outro ponto importante, né, em relação ao que a Rafa falou sobre ser uma região muito fria. A casa inteira é equipada com piso aquecido. E aqui a gente tem esse espaço bem gostoso, uma televisão, um conjunto de sofás, mais uma mesa, uma família que gosta de receber, gosta de estar à mesa. Então aqui a gente tem alguns elementos também que trazem essa pegada mais do ambiente de churrasco, né? Essa é a parte preferida do Alex, eu acho que eu vou deixar até com ele para ele apresentar. E a parte mais importante para o cliente também, né? A da cliente é a cozinha, né? E do cliente é isso aqui, o Recanto do Guerreiro. Então é uma área de lazer com churrasqueira, com chopeira, né? A gente tem realmente bons equipamentos aqui para que ele consiga receber os amigos, né? Passar momentos aí felizes, né? Acho que esse é o ponto, né? O ponto máximo aí quando a gente fala de projetos e obras, é criar esse pano de fundo realmente para esses momentos ficarem aí eternizados das famílias, né? Esse é o nosso trabalho. Isso. Detalhe interessante aqui no gourmet, a gente tem aqui uma champanheira para colocar aqui garrafas, deixar, né, a coisa geladinha. Então ela tem essa tampa de madeira, na mesma madeira, isso que inclusive é um tronco de uma árvore, né, cortada, uma prancha de madeira única, com esse acabamento bem rústico, bem natural. E aqui a gente tem um acabamento de inox, pra gente não ter problema, né, com estragar a madeira, um ralo central e essa tampinha para ser utilizada quando não está em uso.
Um ponto interessante, de novo, a pedra moledo. Eu acredito muito na unidade da arquitetura. Então, quando a gente tem alguns elementos que são fortes numa casa, principalmente, e em qualquer projeto de arquitetura, é legal a gente repetir esses elementos para as pessoas sentirem que estão envolvidas num único ambiente, num único projeto. Porque muitas vezes os projetos acabam parecendo mostra de decoração, né? Fica aquela, pior, na verdade, loja de revestimento. Cada canto é um material diferente. Então aqui a gente tem esse cuidado de criar essa unidade, ter uma gama de materiais, de acabamentos, de detalhes, porque o detalhe é importante e, de fato, a gente não queria um projeto minimalista, mas eles conversam entre si. Existe uma unidade. É só mostrar um detalhe muito legal dessa churrasqueira. Eu sou um cara que eu gosto de fazer churrasco, né? Então a gente acaba lidando aí com alguns desafios logísticos na hora de fazer churrasco, na hora que você tá aqui assando a carne, na hora que você vai tirar o espeto, você acaba sujando o chão. Então olha como essa solução aqui, ela é prática, né? Você tá aqui fazendo a carne, né? Tem esse suporte de espetos aqui no fundo, né? Muito bacana também. Então eu não preciso de nada aqui na minha frente, né? Atrapalhando aqui. Então eu simplesmente venho, desloco isso para cá, diretamente para onde vai ser cortado, né? Então não tem aqui uma parede, não tem nenhum tipo de estrutura. Então isso aqui ajuda muito na logística do churrasco. Fica a dica pedrada aí para os churrasqueiros, para os churrasqueiros de plantão aí, ó. Antes de subir para a área dos quartos, para a área íntima, quero te mostrar um pouquinho dessa área de lazer, da varanda. O ponto focal da casa sempre foi a vista, como a gente falou. Então a varanda ela precisava ser uma varanda contemplativa. Todos os mobiliários eles estão apostos para a vista. É uma varanda que não é muito grande, mas ela tem uma proteção em relação ao sol, né, da casa, e ela está voltada para esse olhar e muito conectada com uma área da piscina, né, muitas crianças. Então esse cuidado com a segurança ele é fundamental. Cada localidade de um equipamento numa casa importa de acordo com a realidade daquela família. Então aqui a gente precisava que a piscina fosse vista de qualquer lugar, né? São muitas crianças e crianças pequenas ainda. E aí uma área de jardim, de paisagismo, que foi muito pensado, inclusive, para não obstruir as vistas. Então, principalmente nesses pontos, a gente tem uma única árvore que ela, ao crescer, a copa dela vai liberar esse espaço. Ela cria uma sombra gostosa, uma sombra que vai proteger a casa, mas todo esse ambiente aqui fica voltado para a nossa vista principal. Que legal, como a Rafa estava dizendo, né? A gente tem aqui toda uma varanda, a parte superior também, muitas esquadrias, muito vidro, porque a intenção realmente foi que a casa se abrisse totalmente para as montanhas, né? Então, quem está aqui embaixo, quem está lá em cima, quem está no hall de passagem da área social para a área íntima, você tem essa visão privilegiada das montanhas o tempo inteiro. E o pôr do sol aqui, né? É cinematográfico. É verdade. Inclusive, cada janela, cada esquadria, ela foi pensada para ser um quadro vivo, emoldurando a natureza, emoldurando essa obra maravilhosa que Deus fez. Eu preciso te mostrar esse escritório aqui. Nosso cliente queria ter uma vista panorâmica e ele trouxe algumas referências de bibliotecas com estantes lindas. Então a gente fez, né, uma adaptação para ele ter essa vista de dentro do escritório para fora. Inclusive ele tem uma porta exclusiva aqui para ele conseguir sair direto do escritório e vir para a varanda. Bora lá dentro para a gente ver melhor. Antes de te mostrar o escritório, dá uma olhada nesse lavabo. Que charme que ficou! Papel de parede, esse espelho sobreposto. Aqui as luminárias ainda não chegaram às bolinhas, né? Mas já dá para ver como que vai ficar. Uma bancada num granito branco siena, detalhe da marcenaria. Você vê que não tem um exagero de detalhe, mas só essa moldura aqui já faz uma diferença, não é verdade? E outra coisa que não tem como negar, que entrada de luz espetacular, né? Você tá num lavabo com essa luz entrando, essa luz difusa, é outro ambiente, é outra sensação, né? Já é um spoiler que você vai ver agora no escritório. E esse é o escritório que a gente falou. Olha que incrível você estar aqui trabalhando com essa vista, com essa abertura.
Enfim, o cliente queria uma estante para colocar muitos livros. Ele falou, Rafa, eu vou levar muitos e muitos livros para essa casa, mas é algo que eu quero fazer aos poucos, é algo que eu quero ir construindo. Então as estantes estão vazias porque elas são estantes que guardam uma história que ainda vai ser contada. Eu acho que isso é maravilhoso numa casa, a gente poder construir ela com a nossa vida e não querer uma coisa pronta da noite pro dia, sabe? Entender que é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? Como diz Santa Teresa d'Ávila. Essa estante ainda vai ser preenchida, tá aqui com a nossa caixa de entrega, inclusive é assim que a gente entrega as nossas obras, os nossos projetos também. Essa daqui é a caixa de entrega da obra. Já não tá mais com todos os itens aqui, muitos estão inclusive em uso, mas esse daqui é um presente que a gente, né, um símbolo, um marco, um momento muito feliz, que é realmente ver um sonho concretizado. Agora a gente vai subir para os quartos, mas dá uma olhada que gracinha que ficou, trazer o verde um pouco mais para dentro da casa, né? Não só o paisagismo externo, mas aqui para dentro também. Então bora com a gente nessa escada linda ver como que ficou o andar superior, a área íntima da casa. Eu sempre aprendo muito com os meus clientes e essa cliente me ensinou um termo que eu nunca esqueci, que são os cantinhos mágicos. E aqui é uma salinha íntima, que é um cantinho justamente para encontrar a família, um cantinho para fazer uma oração antes de dormir, para ler um livro, contemplando essa vista exuberante. Essa vista para mim é a mais bonita. Entre essa e a varanda, qual que você prefere, Alex? É difícil. Difícil escolher, né? Difícil. Vamos abrir uma votação aqui no vídeo. Essa vista aqui com esse pé direito duplo, nossa, aqui pôr do sol. Essa luminária. Exatamente. Enfim. Essa copinha também de apoio, é importante a gente mostrar que, né, a gente está aqui na área superior, então tem um frigobar, aqui a gente tem uma área de armários aqui para colocar livros, alguns utensílios, então realmente ficou um cantinho para a família, né, para eles ficarem aqui mais aconchegados, né, no final do dia, já se preparando para dormir. Lá atrás, quarto de hóspedes, e aqui a gente vai agora conhecer o quarto dos filhos. E aqui tem uma solução muito interessante, que é um banheiro que é compartilhado. Então dá uma olhadinha aqui, estamos no quarto dos meninos, como eu falei, são 7 crianças, então a casa está preparada para 8. Né? Dá para encaixar mais um aqui? Dá, mas ela está preparada para 8 filhos. Então a gente tem esses 2 pavimentos de cama, e entre um quarto e o outro, aqui é o grande tchan desse ambiente. Um banheiro que dá para ser utilizado por várias crianças ao mesmo tempo. Além dele ser bem lúdico, ter esse revestimento, é um revestimento bem legal, ele tem alguns detalhezinhos escondidos aqui, bem infantil. Ele dá para várias crianças utilizarem ao mesmo tempo. Então temos 2 cubas externas, temos uma área de chuveiro e uma área do vaso sanitário. Ou seja, na correria do dia a dia, uma criança não atrapalha a outra e a gente consegue otimizar melhor os fluxos, diminuindo aqueles conflitos que muitas vezes a gente tem em casas com muitas pessoas. E aqui é o quartinho das meninas, espelhado, muito parecido, né? A temática é mais clara, mais rosinha. Inclusive tem um recado ali, ó. Perigoso, não entre sem falar o nome e a senha. Autorizado, Isabel e Olívia. Proibido, Vicente e Joaquim. Tá lá. A gente deixou porque... uma senha para subir aqui. Eu quero saber qual é a senha para poder subir nesse pavimento superior. É o clubinho da Luluzinha. É isso aí. Então vamos aqui para o quarto do casal. E aqui a Suite Master, como eu falei, tá páreo com a vista lá do hall. Deixa eu te mostrar como que é essa varanda. Olha isso, imagina você acordar de manhã, abrir a sua cortina e ter realmente a possibilidade de contemplar a criação
toda diante dos seus olhos. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse cantinho aqui. Cada um com a sua visão. Já tô pensando no entardecer, tomar um vinho. É isso aí. Eu acordo cedo, ele quer dormir no quer curtir o pôr do sol. Cada um aqui a mesinha, entendeu? Você tá ali. Dá pra tomar um vinho aí, né? Um vinho aqui, é verdade. Entendeu? Ou um café, mas enfim, as duas. Cada um com sua. Qual a sua preferência? As duas opções. Fala aqui pra mim, qual que é a sua preferência? Maravilhosas. Né? Exatamente. Falando em vista, quero te mostrar o ponto alto do banheiro aqui da Suite Master. Aqui a gente tem um closet também bem generoso, bastante espaço. E esse banheiro, a gente tem aqui, ó, duas vistas, um enquadramento perfeito da natureza. Imagina escovar o dente olhando a vista. E aqui a gente tem a banheira. Nessa banheira também uma janela contemplativa e tem a possibilidade de fechar a persiana, né? Uma persiana de madeira, então combina bem com a estética, não tem problema com umidade. E, enfim, um banheiro daqueles de cinema, né? Eu acho, particularmente. E aqui no quarto de hóspedes, uma família grande, né? Eles são católicos, têm muitos amigos com vários filhos também. Então eles precisavam de um quarto que fosse capaz de receber bastante gente. Então aqui a gente tem essa beliche, temos aqui uma cama de casal, um berço e ainda tem a possibilidade de colocar uns colchões no chão. Então um quarto bem amplo, pé direito alto, né? Isso é uma coisa bem legal aqui da casa, os forros de madeira. Muito gostoso. E esse banheiro também que ficou uma graça. Vem aqui para você dar uma olhada. E aqui, olha que gracinha, o banheiro com esses tons de revestimentos mais azulados, a mesma pedra dos outros banheiros. Aqui a marcenaria também com detalhes, arandelas, o espelho com essas quinas arredondadas. Tudo com essa estética harmonizando com todo o resto da casa. Isso é muito importante. Aqui essa porta na área gourmet, ela dá direto para essa lateral, que tem um jardim muito gostoso. Para mim é um dos cantinhos mais lindos e mais gostosos. Aqui a gente tem uma oliveira, inclusive, que vai, né, crescendo ali com a história da família. A gente tem lavanda, inclusive umas lavandas que estão lá dentro. Eu colhi aqui, montei um arranjo e coloquei lá na cozinha. A gente tem alecrim, gente, tem morango nessa casa. Olha isso, que coisa mais deliciosa você vir na sua própria horta, colher um morango. Olha aí, deixa eu ver se esse morango tá bom. Que azedo. Delicioso. Tá bom? Muito bom. Olha, aqui a gente tem um depósito virado para a área externa da casa, para guardar equipamento de jardim, lenha, né, e outros utensílios. É bom ser virado para fora porque os clientes realmente, né, não precisam nem estar aqui, o funcionário vem, né, tem o acesso por fora, arruma o jardim, faz tudo, guarda tudo. E essa é a janela da cozinha, né? Quando você vai lavar a louça, você está diante de uma paisagem muito mais legal. E aqui vai ter uma árvore que está em crescimento ainda, mas que vai dar bastante privacidade para eles, para ficarem com a janela aberta. Chegamos de volta aqui na entrada, né? Onde a gente começou. Do seu lado esquerdo, você vai ver a garagem para 2 carros. E aqui, novamente, estamos para encerrar esse tour completo. Realmente é uma casa com muita identidade, com o DNA da família que, né, nos contratou, confiou em nós esse sonho tão bonito. A gente acredita que a casa é o altar de uma família. É onde o sacrifício, o cotidiano, todo o desenrolar de uma vida, de uma biografia, ele acontece. Então, para a gente construir uma vida com sentido, a gente
gente precisa ter uma casa com sentido. E fazer um projeto, fazer uma obra dessas é algo muito sério e a gente leva com muito amor. E exclusivo também, né? E exclusividade é algo que você não compra pronto, você constrói literalmente. E é para isso que a gente está aqui. Me conta aí o que você achou dessa casa, coloca aí qual que foi o ponto alto para você. Se tem algum detalhe que você gostaria de ver melhor, a gente vai mostrar bastante dela aí para vocês. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, tchau, tchau.